Bom, o que é que disse Sidônio Palmeira sobre o que está acontecendo agora no Congresso Nacional e o que aconteceu ontem? O ministro me atendeu e disse o seguinte: quero saber se os que barraram um cara sério, honesto e de currículo, como o Jorge Messias, são os mesmos que vão aprovar hoje o PL da blindagem. Eu disse, ministro, o senhor está falando sobre o PL da dosimetria, certo? Ele disse, sim, mas é um PL da blindagem. Não deixa de ser blindagem. É blindagem para quem cometeu crime contra o país. Eu quero saber, repito, fala do ministro da Secretaria de Comunicação Social. Eu quero saber se os que barraram ontem um cara sério, honesto e de currículo intocável como o Messias são os mesmos que vão hoje aprovar o PL da blindagem contra quem cometeu crime contra o país, para quem cometeu crime contra o país. E eu digo, ministro, é PL da dosimetria. Ele falou, sim, mas não deixa de ser um projeto de blindagem. Blindagem é golpista, Josias, que é o que o Congresso está terminando de temperar para entregar o pacote mais indigesto que o governo Lula recebeu nesta terceira gestão. Objetivamente é o que está acontecendo. O Sidônio Palmeira tem toda a razão. O que está ocorrendo hoje no Congresso é uma blindagem para golpista. Não podendo aprovar a anistia pura e simples, optou-se por uma versão envergonhada do prêmio aos golpistas, que é essa redução das penas, né? E agora, a fala do Sidônio, ela reflete, e como você disse, Dani, ele é de fato um porta-voz qualificado, né? Como a voz dele não é arroz de festa, surge de raro em raro, quando surge, quando é ouvida, pode-se depreender que ela reflete o pensamento do Lula. E não há outra maneira de o presidente reagir ao que está se passando no Congresso, senão com alguma animosidade, porque aceitar passivamente o que está ocorrendo é o mesmo que dizer, não, eu estou realmente fraquinho e é compreensível o que está ocorrendo. Não, o Lula tem que fazer alguma demonstração de força, real ou ficcional, ele precisa reagir. Como a reação vai ser recebida, aí é outra história, porque esse é um jogo muito pesado. Se há experiência do lado do Palácio do Planalto, também não é menor a experiência do outro lado, né? E o ministro pergunta, são as mesmas pessoas? Não, é muito mais gente, porque esse projeto que o Lula vetou, o projeto que atenua as penas do Bolsonaro e dos seus cúmplices todos, ele foi aprovado com uma larga maioria na Câmara e no Senado. E ontem a derrota foi apenas no Senado, hoje ela será nas duas casas. E é muito curioso o que está se passando, porque, de novo, voltando ao Davi Alcolumbre, ele fez questão de amarrar esses dois assuntos, deu um nó no governo, ao colocar a votação do nome do Jorge Messias num dia e a votação dos vetos do presidente no outro. Na sequência, tinha-se lá atrás a impressão de que eles poderiam estar fazendo um gesto dúbio, afagando o Palácio do Planalto com uma mão, liberando a votação do Jorge Messias, e quem fazia essa avaliação imaginava que ele estava fazendo isso porque seria aprovado o nome, e com a outra mão ele afagava o bolsonarismo, liberando a votação dos vetos, a derrubada dos vetos do Lula. Agora, percebe-se que ele fez um gesto só para o bolsonarismo, porque foi uma paulada num dia, será outra paulada no outro dia. Juntando as duas pauladas, percebe-se que o Davi Alcolumbre está fazendo um jogo próprio. É como se ele estivesse abandonando o barco do governo e fazendo pose de transatlântico que abandona os ratos. Então ele faz a pose de um navio que está abandonando os ratos. É um gesto muito duro que o Davi Alcolumbre está fazendo. Duas pauladas em dias subsequentes. E aí ele se protege. E veja com que grau de toxicidade o Davi Alcolumbre se move, porque ele dá essas duas pauladas e se protege, porque ele fez um acordo prévio com todas as lideranças para não ler, nesta sessão do Congresso,
como seria obrigatório se ele seguisse o regimento do Congresso Nacional, ele não vai ler, ele vai ignorar o requerimento que existe, já tem assinaturas de apoiadores em número suficiente para a instalação de uma CPI do Master. Então, ele convocou a sessão do Congresso depois de obter esse acordo dos líderes, que ninguém iria incomodá-lo. Pode até algum parlamentar ou outro levantar a voz no microfone, reclamando da leitura, pedindo para ser lido o requerimento da CPI do Master, mas ele já se entendeu com os líderes e não vai dar atenção. Se houver protesto, não vai dar a menor atenção. Então, ele deu 2 pauladas, se resguardou, porque não vai dar andamento à CPI do Master. Então, realmente, como disse, é como se o personagem, como se o Davi Alcolumbre abandonasse o navio do governo, fazendo pose de transatlântico, que abandona os ratos. O Josias faz essa amarração que me parece muito apurada, né, no sentido de que é num pacotaço só, gente, num prazo de 48 horas, impõe-se uma derrota de mais de 132 anos ao governo, alivia-se pena para todos os condenados por tentativa de golpe, inclusive aqueles que gestaram plano de assassinato de autoridades, que monitoraram o tão querido e amado Rodrigo Pacheco, que é o motivo, entre aspas, da rejeição ao Messias, né? Este foi monitorado por este grupo, né? Porque era presidente do Senado e foi o cara que segurou. A Câmara tinha muito ido com o Jair Bolsonaro e o Senado se manteve como uma casa de proteção do Supremo Tribunal Federal durante o governo passado, quando o Bolsonaro bradava, né, aos gritos, acabou. Lembra do dia do palavrão? Vou para cima, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não pegam o meu celular, não vão investigar meus filhos, enfim, né? Quem segurou a onda foi o Rodrigo Pacheco e ele foi monitorado por esse grupo que hoje vai ser anistiado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Daniela, não tem anistia. Gente, reduzir pena de 27 para algo que vai ficar em torno de 7, que aí o cara cumpre um sexto, 1 ano, já está aí, vai fazer daqui a pouquinho 1 ano de julgamento, quase, né? É quase uma anistia, é isso que eles vão conseguir. O projeto foi milimetricamente desenhado para transformar a permanência em regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro a menor possível na impossibilidade de aprovar-se uma anistia pura e simples. Mas não é só. Com isso também amarra, agrada a oposição e garante-se que ninguém vai querer uma CPI do Master, num momento em que, de novo, a Polícia Federal investiga, inclusive, o embarque de malas sem passar por raio-x, de figuras da monta do presidente da Câmara dos Deputados.